Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Marcele, sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em computação aplicada e irei mediar as palestras agora no período da manhã. Bom, dando início ao nosso segundo dia de workshop, nós teremos uma apresentação com o título Dicas para Escrita e Meta-Escrita Científica. O nosso convidado é o Dr. Leonardo Santos. O Leonardo é pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, é docente do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE, é bacharel em Física pela Universidade Federal da Bahia e completou seu mestrado e doutorado aqui na CAP-INPE, em pós-doutorado na Universidade de Humboldt, na Alemanha. Tem experiência em matemática e computação aplicada, a área ambiental e redução do risco de desastres. Dr. Leonardo, desde já nós agradecemos a sua participação. Seu tempo de apresentação é de aproximadamente 45 minutos e, na sequência, nós teremos um espaço para perguntas e discussões. E agora eu te passo a palavra. Bom dia, Marcele, muito obrigado pela apresentação. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Pronto, eu estou com o segundo monitor, então vou ficar olhando para ver se está tudo certo, mas qualquer imprevisto eu peço para vocês me interromperem a qualquer hora, tá? Certo. Legal, obrigado. Meus caros, bom dia a quem está acompanhando aqui o workshop ao vivo e a cores, e sejam bem-vindos ao workshop. É um evento que eu participo desde que eu era aluno. A Marceli comentou, né, que eu sou o egresso da CAP, então eu participei do workshop quando eu era aluno, depois quando eu fui egresso também fui algumas vezes ao INPE acompanhar o evento. Era sempre legal porque eu podia ver outros alunos, poderia ter contato maior com outros docentes, né? Era muito bom essa parte de rede de colaborações. É muito importante, e como docente já do curso, eu ajudei a organizar alguns workshops, né, acho que 2015, 16, e é sempre um prazer participar, tá? Então, eu agradeço novamente ao convite, e eu decidi, quando me foi feito o convite, eu pensei o que é que eu poderia apresentar, e aí eu decidi falar sobre algo que não era exatamente a minha pesquisa, que seria um tema paralelo, mas era uma apresentação que há muito eu queria fazer, que eu queria preparar com calma, com carinho, e foi o que eu consegui fazer aqui. Espero que vocês gostem. Eu vou disponibilizar os slides também, vou conversar com o pessoal da organização, ver a melhor forma de fazer isso, mas vocês fiquem à vontade também para entrar em contato diretamente comigo. O meu e-mail está no site da CAP, vocês podem entrar lá, tem todos os professores, as áreas de pesquisa, né, aconselho vocês a darem uma olhada. Então vamos lá, escrita científica. Eu preparei os slides em inglês, vou falar em português, mas se alguém tiver qualquer dúvida, ou sobre a parte escrita ou sobre a parte falada, podem me interromper a qualquer momento. É exatamente sobre isso que esse slide fala, então, por favor, ande na grama, podem me interromper. Eu acho que a audiência não tem exatamente como fazer isso aqui pelo esquema remoto, mas eu imagino que eu acompanhei ontem, há uma lista de perguntas, né? Fiquem à vontade, podem perguntar qualquer coisa, não há pergunta boba, e depois eu vou tentar não me estender muito na apresentação para termos bastante tempo para as discussões e perguntas ao final, tá bom? Eu gosto muito dessa estrutura. Quem já foi meu aluno em disciplinas, eu sempre começo a disciplina com essa pirâmide, né, pirâmide de aprendizagem. Eu trouxe aqui para destacar que a maior taxa de retenção, taxa de aprendizado, ocorre quando você ensina a outros, tá? Então, isso é importante para mim, estando aqui dando esse seminário para vocês, e logo, logo vocês vão entender por quê. E é importante para vocês quando vocês pararem e pensarem por que eu tenho que publicar. Tá? Existe um conjunto de
porquês, de explicações para isso. Uma bastante prática é que você precisa disso para ter o seu título, isso é fundamental, mas uma outra, um pouco mais nobre, é que você precisa difundir o conhecimento que você conseguiu alcançar, precisa partilhar com os outros. Eu vou deixar isso claro nos próximos slides. Essa minha apresentação é baseada em duas outras. Uma é desse professor, o Pete. Ele tem esse vídeo, é super interessante. É curto, o inglês dele é muito bom, muito fácil de compreender. Então eu sugiro vocês ouvirem o original, não apenas a minha versão. Tem várias visualizações, né? Várias curtidas. Está aqui o link do YouTube. E é baseado também em diversas apresentações prévias do professor Alejandro, que inclusive é egresso da CAP também. Não sei se é exatamente da CAP, mas do INPE, e tem colaborações conosco. Acho que em 2019 ou 2020 ele deu uma série de seminários muito bons, aprendi bastante lá. Então, eu usei como referências os trabalhos do professor Pitt e do professor Alejandro. Tá? Então, algumas considerações iniciais, alguns atenuantes antes do crime. Eu não sou um pesquisador super produtivo, isso é importante pontuar aqui. Eu vou falar sobre escrita científica, mas eu vou falar sobre um jeito de fazer uma abordagem que é a que eu uso, que diversos colegas usam, diversos colegas produtivos usam, mas existem também os super produtivos. Não é sobre isso que eu vou falar aqui, tá? Isso é papo para outra conversa. E o que eu vou falar é a melhor abordagem para a escrita científica. Eu não posso dizer que sim, né? Pensando no ponto de vista estatístico, eu não vou responder esse teste de hipótese aceitando, né? Eu posso recusar ou não a hipótese nula. Vamos considerar o seguinte: essa é uma forma que funciona para mim, funciona para outras pessoas, e eu acredito que pode funcionar para você. Talvez não seja a melhor do mundo, talvez não seja a melhor para você, mas é uma forma. Peço que confiem em mim, tá? Então vamos lá. Como eu devo começar a escrever o meu artigo científico? Primeiro, eu acredito que antes de começar a escrever, você teve um projeto de pesquisa, tá? Então você definiu uma área de pesquisa, uma grande área, foi cada vez afunilando mais até chegar a uma linha de pesquisa, um objetivo, uma pergunta científica e hipóteses relacionadas a essa pergunta, tá? Então, você não começa a escrever um artigo no primeiro dia que você entra na sua pós-graduação. Você primeiro tem um projeto de pesquisa, depois você vai ao artigo. Isso é importante para seguir a estrutura que eu vou comentar. Minha esposa é jornalista e tudo que acontece, né, ela tem interesse em fazer uma tabelinha como essa. É algo muito importante. Eu lembrei lá da época do ensino médio, né, que a gente vê essas coisas. Você tem que fazer essas perguntas na hora de escrever um artigo. Isso é importante. Eu vou comentar sobre elas agora no próximo slide. Então vamos lá. Quem estará envolvido nesse processo de escrita? Você, né? Imagino que você seja o autor principal do artigo, e também o primeiro autor. Isso não é necessariamente a mesma coisa, mas vamos considerar aqui como sinônimos. Você é o primeiro autor, o autor principal, e deve haver coautores no seu trabalho. O seu orientador, colegas do grupo de pesquisa, os seus co-orientadores, enfim. Como eu sugiro, é apenas uma sugestão, que você use o LaTeX, tá? É uma linguagem, digamos assim, de escrita científica, vai facilitar muito a sua vida, especialmente se você usa fórmulas, né, estruturas matemáticas. E, ok, onde, né? Qual a plataforma que você vai usar para escrever? Eu sugiro usar o Overleaf. É uma plataforma gratuita, que funciona bem com LaTeX, mas tem uma parte de visualização de texto rico, que é bem interessante também. Muitas revistas já oferecem um template LaTeX para os seus artigos, então você pode baixar lá pelo Overleaf mesmo e começar a escrever usando
a estrutura, ele funciona como um Google Docs, usando LaTeX, então você pode compartilhar o link de leitura, o link de escrita, com um grande número de colaboradores, você podem editar simultaneamente. Quando você deve começar a escrever seu artigo? Novamente, apenas uma sugestão, que você faça isso imediatamente após o seu primeiro resultado, por mais simples que seja. Tive um resultado, vou começar a escrever. Né? Não necessariamente aquilo vai ser suficiente para um artigo em congresso, em revista, em uma revista de alto nível. Mas você já pode criar o hábito a partir daí. Que linguagem usar? Também depende. Minha sugestão, no geral, é escrever em inglês, tá? Para divulgar isso da melhor maneira possível. Eu lembro na graduação, tinha um professor que brincava dizendo que se você quer um bom segredo científico, escreva em português. Não vou exagerar tanto assim. Por exemplo, no CEMADEM, a gente tem que com orgulho, não apenas como obrigação. Tem que fazer desenvolvimento pensando, por exemplo, nos profissionais de defesa civil. Será melhor escrever em português nesse caso. Assim você espalha melhor a informação. Tá? Então, depende do caso, mas no geral, inglês. E seria muito interessante se você tiver um nativo em inglês, né, como língua mãe, para ajudar, né, a limpar o inglês. É importante você ter uma forma escrita bonita. Ou usar serviços. Existem vários. Eu recomendo, aí sem marketing, mas já fazendo, o Grammarly. Tá? Eu tenho usado e acho muito bom. Fica aí a dica para vocês. Ok. E por quê? Tá? Então, completando aqui a parte de meta escrita, por que eu tenho que escrever o paper? Eu já dei 2 motivos, porque você precisa para ter o título, porque é importante para você entender o que você fez, né? Ensinar aos outros a melhor forma de você entender algo. Então, se você escreve um paper, você está ensinando aquilo para os outros que lerão o seu paper. Mas tem uma outra razão muito importante, que é a última parte do método científico moderno é a publicação. Você tem que tornar os seus resultados públicos para que eles possam ser contestados e aí você fechar o ciclo, tá bom? Vamos lá. Qual jornal escolher? Para qual revista mandar o seu artigo? Isso também depende da sua situação, do seu orientador, de vários critérios. Vou dar só alguns exemplos. O Qualis CAPES, que foi apresentado ontem pelo Rafael, né, sobre como a CAPES qualifica os artigos. Se você conseguir pagar por uma publicação de Open Access, isso é muito bom, porque você paga no lugar da pessoa que pagaria para ler o seu artigo, de certa forma é isso, e você consegue divulgar para um número muito maior de pessoas. Tá? Buscar uma revista de um fator de impacto alto, isso é bom. Eu não sei porque eu pus a IP aqui, mas ok. E por que isso é importante? Definir para qual revista mandar antes de começar a escrever. Por que é importante? Primeiro, para você conseguir o template da revista e já escrever ali, né? É muito chato você escrever numa revista, seguir no template de uma revista e depois ter que mudar para outro ali no meio do caminho. Para entender o jeitão de escrever da revista, então você vai ler vários artigos daquela revista, entender como é a estrutura, e possivelmente você vai utilizar como referências artigos dessa mesma revista. Reparem que isso é uma motivação e não uma conclusão. Quando vocês forem escolher uma revista, eu sugiro vocês olharem as suas próprias referências. O que é que eu li e que foi realmente importante para o meu aprendizado nessa área? Está nessa revista? Então é para ela que eu posso mandar. Ela é uma candidata natural. Vamos lá. Como devemos começar? Pelo começo, né? Pela introdução do artigo? Eu sugiro que não. Eu sugiro que a introdução seja uma das últimas coisas que você escreva. Tá?
Depois até eu gostaria de ouvir vocês, de repente colocarem como perguntas, né? Só para saber se vocês começam com a introdução. Às vezes funciona para algumas pessoas. Para mim, particularmente, não funciona. Eu sugiro começarem pelos resultados. É uma parte que é gostosa de escrever, você está feliz porque você conseguiu chegar, né, conseguiu obter os resultados, então você vai escrever com prazer, o que facilita. E aí eu sugiro vocês usarem o tempo presente, escreverem da forma mais simples possível, descrever exatamente tudo que você conseguiu, use elementos, então vocês podem usar figuras, tabelas, diagramas, mapas, esses elementos são muito importantes, e lembrem-se que os elementos que você apresenta no texto, você tem que chamá-los e descrevê-los, tá? Descrevê-los e analisá-los, não apenas, aqui está a figura 1, tá? O que que a figura 1 traz para a compreensão do problema? Então, é importante vocês descreverem e analisarem. Sejam cuidadosos com as legendas, então tenham legendas que sejam autoexplicativas, mas não é um subartigo. E há uma questão de estilo também, eu gosto de legendas um pouco maiores e menos informação na própria figura. Acho que fica mais agradável de ler. Bem, provavelmente você não terá um conjunto de referências aqui na seção de resultados. Mas, se por acaso acontecer, não é nenhum crime, já cria a sua lista de referências e vai organizando tudo direitinho no Bibliotex ou de alguma outra forma, tá? Então, comece pelos resultados e escreva. E se você travar? Bem, se você travar, não souber como continuar, continue, tá? Não se preocupe em fazer algo perfeito logo na primeira vez. Continue escrevendo, tá? Tenha fé que tudo dará certo. Após a sessão de resultados, eu sugiro, então, vocês irem para um pouquinho para trás, pensando na linha cronológica do artigo. Na linha cronológica, não, desculpem. Na linha que o leitor usual lerá o seu artigo, e ir para materiais e métodos. É uma parte que também você domina bem, principalmente a gente que vem da computação, que está, né, nessa área. Então, descreva a sua área de estudo, quais foram as bases de dados que você usou, quais foram os métodos utilizados, e aqui é muito importante apresentar as referências. Você não precisa explicar todo o método no seu artigo. Ele precisa ser autocontido, então alguma informação sobre o método você tem que dar, mas você pode usar referências, pode e deve. Então, use-as. E apresente o experimento que você usou, o seu teste, enfim, depende de como o seu artigo é estruturado. Aqui também eu acho que cai muito bem uma tabela que sumarize quais foram os dados, quais são as fontes, qual é a resolução, tá? Eu acho que ajuda muito a entender na parte dos dados, e pensando nos métodos, um fluxograma com os elementos sendo bem utilizados, né, as decisões, o sim e o não, também ajuda muito o leitor quando ele for ler o seu artigo, e pensem que antes de chegar ao leitor, o seu artigo passará por revisores, eu vou falar sobre isso mais tarde. Isso também ajuda o revisor a entender o que você fez. Uma pergunta importante que você deve se fazer é se pode qualquer um reproduzir o seu paper. Tá? Isso é muito importante. Um trabalho tem que ser reprodutível, tem que ter toda a informação necessária e suficiente para isso. E aí, uma sugestão, e muitas revistas agora estão pedindo isso de forma bastante explícita, compartilhe os seus dados. Ao menos uma versão pública deles, depende de onde vêm os seus dados, é claro, mas tente entrar em contato com a sua fonte, peça uma autorização por escrito para fazer a divulgação dos seus dados e dos seus códigos. Então, por exemplo, usando o GitHub. Então, isso é muito legal para reprodutividade e também para atrair citações. Compartilhar os dados e códigos quer dizer que uma outra pessoa, mesmo que não esteja tão interessada nos seus resultados e no seu método, ela pode usar os seus dados para um outro método e vai citar o seu trabalho,
ou ela pode usar os seus códigos em uma outra área de estudo e te citar. Então, isso é importante para atrair citações também. É uma boa ideia. Ok, então a gente estava ali nos resultados, foi um pouquinho para trás para os materiais e métodos, e agora a gente vai um pouco para frente. Vamos fazer, né, um passo para trás e dois para frente. Vamos para as conclusões, que é algo que ainda é prazeroso, falando pela minha experiência. O mais legal é escrever resultados, depois você volta em materiais e métodos, que para a gente eu acho que é bom, e finalmente conclusões. O primeiro parágrafo das conclusões eu sugiro deixar em branco. Espera, a gente vai voltar a ele daqui a pouco. Depois, um segundo parágrafo, você vai apresentar quais são os seus principais resultados. Não seja repetitivo. Então, não é um copiar o que está na seção de resultados e colar aqui. Tá? É uma sumarização do que está acontecendo. Acho muito importante destacar as limitações dos seus dados, dos seus métodos, das suas conclusões, tá? E apontar perspectivas. Perspectivas no sentido de que, ok, eu cheguei até aqui, para onde eu posso ir agora? Tá? E aí é um comentário também pessoal, não entreguem o ouro. Se você tem uma ideia genial, né, que você vai atacar em breve, talvez não seja tão interessante colocar claramente aqui nas perspectivas. Né? Vamos vamos ter uma certa malícia científica, e isso é importante também. Consideração importante, nada novo aqui. Concluso, isso também, bem, cada um tem um jeito, eu estou comentando sobre o jeitão que eu uso. Em conclusões, não devem aparecer coisas novas. Então, eu apresentei uma figura, descrevi ali e vou analisar agora nas conclusões. Não acho uma boa ideia, fica confuso de ler o seu paper. Talvez na sua sessão de resultados você possa incluir logo após uma sessão de discussões. Tá? Muita gente gosta de fazer isso, separar resultados e discussões. Cada vez eu gosto menos, desculpa, cada vez eu gosto mais de fazer assim, separado. Eu acho que eu consigo explorar mais em cada parágrafo da discussão, trazer vários elementos para a discussão. Mas também é opcional. E ali podem aparecer coisas novas, podem aparecer referências. Aqui eu não acho que fica muito bom. Ok, então como é que eu devo começar? Você já começou, olha quanto do seu artigo você escreveu. Já escreveu resultados, já escreveu materiais e métodos, já escreveu uma parte das conclusões. Bem, arrisco a dizer que metade do trabalho já foi. De uma forma prazerosa, com coisas que você gosta e que não é tão difícil assim. Tá? Como eu devo continuar agora? Agora sim, a gente vai lá para a introdução. Então vamos lá. Eu gosto dessa estrutura para a introdução. Inclusive, se você pegar vários artigos em boas revistas, em vários casos você vai conseguir identificar claramente essa estrutura ali. Então, comece primeiro agradando, fazendo um carinho no seu leitor, né? O que é que todo mundo sabe? O que é que une você ao seu leitor? O que é confortável para ele ler? Fale sobre isso, comece dessa forma. Use referências clássicas, então referências que, nossa, todo mundo cita esse cara. Por quê? Porque ele é uma referência clássica que mostra claramente no seu texto como que aquilo funciona, então é interessante citá-lo, sim. Tá? Então esse é o primeiro passo. Crie um elo de intimidade com o seu leitor. Segundo passo, comece a plantar as sementes do que você quer fazer. Então, diga que ainda não está claro, ou não suficientemente claro, isso. Reparem que eu falei que antes de começar o artigo, você tem um projeto de pesquisa, né? Ali você identificou essas lacunas. Ali você identificou, você e seu orientador, normalmente, identificaram o que é que não está claro, o que é que ainda precisa ser atacado, tá? E aqui eu acho muito importante, se no primeiro parágrafo você traz referências clássicas, algumas até antigas, aqui você traz referências muito recentes sobre o estado da arte na sua área. O que é quente, tá? É muito importante trazer essas referências atuais aqui. Finalmente, você diz o que você vai fazer, tá? Então, neste trabalho, nós fazemos tal coisa, ok? Logo após,
Depende do estilo. Eu acho interessante falar um pouco sobre a literatura, não apenas das referências clássicas e das referências quentes, mas completar falando pessoas que chegaram perto de fazer o que você fez e quais foram as contribuições delas, quais foram as limitações que esses trabalhos apresentaram. Você pode fazer isso aqui ou em uma outra sessão, né? Um panorama da literatura, vários artigos fazem isso. Você pode, às vezes, escrever um artigo inteiro sobre uma revisão bibliográfica, a revisão sistemática, por exemplo, que é uma maneira legal de fazer. Não é sobre isso que eu vou falar nesse seminário, tá? E você pode falar sobre a estrutura do artigo. Este artigo está assim organizado. Na seção 1, blá, blá, blá. Na seção 2, blá, blá, blá. Você pode fazer isso, mas eu sugiro que faça se você não for usar a estrutura padrão. Se for, eu acho que você só está desperdiçando espaço, tá? Se você vai seguir materiais e métodos, resultados e discussões, conclusões, não precisa falar sobre essa estrutura aqui. Vamos lá. Conclusões de novo. Vamos voltar lá. O que tinha ficado em aberto? O primeiro parágrafo das conclusões. O que eu sugiro você fazer aqui? Este trabalho, blá, 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 blá. Então, você recupera o que você apresentou aqui na introdução, como uma intenção. Aqui você recupera isso como eu consegui, tá? Então, lá, neste trabalho, nós fazemos isso, isso e isso. Aqui eu falo, realmente, nós conseguimos fazer. Tá? Então, você dá um elo, põe ali o fermento na massa para mostrar que o texto tem uma continuidade. E aqui foi o que eu já falei. Então, esse trabalho, principais resultados, limitações, perspectivas. Ok, vamos lá. Como é que eu posso continuar agora? Eu tenho um bom esqueleto já do artigo. Eu consegui escrever introdução, materiais e métodos, resultados e conclusões. Talvez seja interessante ter uma sessão de fundamentação teórica. Se você faz uma contribuição ao método, isso é bem comum aqui na CAP, né? Poderia ser bom você destacar isso numa sessão em separado. Assim você compartimentaliza mais o seu texto, fica mais fácil para o leitor acompanhar. A sessão de revisão da literatura, também comentei sobre isso. Separar discussões de resultados, é algo que eu tenho gostado de fazer. Tá? Principalmente quando são trabalhos multidisciplinares, o que também é comum aqui no nosso programa de pós-graduação. Finalmente, referências. Tá? Então, eu sugeri lá desde a seção de resultados, na qual podem aparecer referências, raramente, mas pode. Você já ir separando quais são as referências, já ir deixando tudo bonitinho, todas essas referências de forma completa. Aqui está na hora de você revisar. Será que tudo o que eu coloquei ali no texto, eu realmente trouxe a referência? Será que eu estou usando um arquivo no qual todas as referências realmente estão sendo chamadas no texto? Uma revisão crítica de, será que eu realmente preciso citar esse artigo? Será que eu não estou deixando de citar algo que é importante? Conheça os trabalhos do grupo, né? O trabalho dos coautores, será que valeria a pena ou não pontuar alguns deles? Isso acho que é importante neste momento. E estamos quase caminhando para o fim. Vamos lá, título. Título e resumo. Aqui eu lembro de novo da graduação, um outro professor que me dizia isso daqui, que a maioria das pessoas vai ler apenas o título do meu artigo. Então é bom que eu capriche nele. Algumas pessoas lerão o resumo. Então, se ela gostou do título, ela vai ler o resumo. Se ela gostou do resumo, aí sim ela vai ler o paper. É triste falar isso para vocês, mas não é muita gente que vai ler o seu paper, tá? Mas são pessoas importantes para você. Então, respeite-as, trate-as bem, capriche no seu trabalho. E quanto melhor você fizer um trabalho no título e no resumo, maior a probabilidade de alguém ler o seu paper, tá? Então, sugiro isso. Pensem com muito carinho no título, um título que possa realmente falar sobre tudo o que está acontecendo. Algumas pessoas gostam de colocar a área de estudo já no título. Isso tem vantagens e desvantagens. Depende, tá? Não tenho uma dica formal para dar sobre isso.
mas tentem escrever. Eu gosto de títulos grandes, né? Fiz o meu doutorado aqui com o Miguel também gosta desses títulos grandes e interessantes, tentar misturar palavras, criar termos novos, isso é bom. Tentar um título criativo, tá? Que instigue a curiosidade da pessoa a ler o resumo, e no resumo você tem um mini artigo, você pode até seguir aquela ideia da introdução, materiais, métodos, conclusões, resultados e conclusões. Tentar fechar o seu resumo com uma frase forte, mas que não seja sensacionalista, né? Uma frase que seja realmente apoiada pelos seus dados e pelas suas conclusões. Vamos lá. Tá, então cheguei nesse nível, já tenho tudo isso pronto. Hora de parar. Então, sugiro fortemente aqui que você pare, fique um dia ou dois, dependendo do seu prazo, fique uma semana, sem nem olhar para o seu texto. Deixa ele descansando, né? Isso serve também para dissertações e teses. Nós somos inteligentes. Inteligente também no sentido de ser sensível e de, quando a gente lê um texto, não necessariamente a gente lê cada letra de cada palavra. Quando a gente já está acostumado ali, aquilo a gente vai pulando. Então, você vai ficar tão treinado naquele texto que você não vai lê-lo. Você vai olhar e já captar o que está ali. Isso tem um lado bom, mas isso também tem um lado ruim. Você pode deixar de ver erros. Então, daí que vem essa sugestão. Esqueça um pouco, faça a sua rede neural dar um dropout, esquecer o que está acontecendo, depois você volta e lê de novo. Tá? Aí você lê o seu paper inteiro, né, na linha bonitinha do início ao fim, começando da introdução, acabando nas conclusões, e volta e dá uma olhada no resumo de novo. Ver se ele realmente está mostrando o que você queria mostrar. Uma sugestão extra aqui, que eu tenho gostado de fazer, é preparar uma apresentação de slides sobre o texto. Tá? Isso funciona muito bem com dissertações e teses. Normalmente a gente fala, nossa, o seu texto estava interessante, mas a sua apresentação foi tão boa. Por que a apresentação foi tão boa? Porque ela veio depois, e isso é natural. Você já está mais maduro, você está mais consciente do que você fez, e você estruturou melhor. Então, talvez você possa fazer isso e depois voltar ao texto. E o seu texto vai ser melhor. Tá? Pronto. Essa é a parte que eu sugiro que você faça por você mesmo. Depois disso, você vai enviar o trabalho para os seus coautores. Tá? Claro que você pode escrever uma sessão e já mandar, escrever toda a sessão de resultados e mandar para o orientador dar uma olhada. Isso também é possível. Eu estou dando aqui uma sugestão, um jeito de fazer. Manda para os coautores e aí espera vir o loop. Porque isso não vai... A novela é longa, meus caras. Você vai mandar para eles, eles vão mandar para você de volta. Se você está usando o Overleaf, facilita, né? Várias pessoas podem olhar ao mesmo tempo, mas ainda assim é um vai e vem, é um processo iterativo. Ok, estamos nos aproximando do fim. Perguntas que eu sugiro você fazer nessa fase final. Ficou bonito? Está feliz? Está orgulhoso do que você fez? Se você não tiver, dificilmente o leitor vai estar, né? Então é importante você ver isso. Nossa, olha, agora que eu cheguei até aqui, eu posso mudar esse gráfico e fazer dessa forma. Esse mapa, se eu usar uma outra escala de cores, vai ficar muito mais fácil. Compatibilizar as cores que eu usei no fluxograma com as cores que eu estou usando agora nos gráficos, o leitor vai conseguir perceber as coisas mais rapidamente. Isso é bom, isso vai deixar o artigo mais bonito. E uma outra pergunta importante é, você citaria o seu paper se você não fosse você? Né? Se você fosse alguém da sua área que lesse o seu trabalho, você citaria sim ou não e por quê? Aqui é interessante para você ir num backtracking e colocar trechos que atraiam citações no seu artigo. Então, muitas vezes, quando a gente quer, por exemplo, você quer escrever algo e você precisa de um número. Por exemplo, quantas pessoas morrem por ano por causa de desastres naturais no Brasil? Tá? Esse é um número muito importante, né? E, infelizmente, isso acontece, então a gente precisa quantificar para saber como melhorar. Eu vou procurar um artigo que tenha essa informação de forma bem clara.
Ok. Então, quando alguém quiser citar algo e quiser procurar o meu artigo, será bom se o meu artigo tiver isso, tá? Então, números são algo interessante de você colocar de forma clara ali, de repente até manipular e deixar um parágrafo sozinho exatamente sobre isso. Lembre-se, parágrafos não devem ser tão grandes nem tão curtos, pelo menos 2 pontos finais no seu parágrafo, tá? Então, sigam as regrinhas também clássicas da nossa língua portuguesa. Ok, como eu devo finalizar? Sugiro fortemente, de novo, a adoção dos pré-prints. Agora, com o Covid, né, que não acabou, houve uma corrida com pré-prints, porque você precisava rapidamente publicar, divulgar os seus resultados, e o pré-print ajudava muito. Mas o pré-print, como o próprio nome sugere, não passou ainda pelo processo de revisão e, então, de impressão do artigo. Tá? Então, tem muita coisa boa, interessante, quente, mas também tem muita coisa ruim lá. Então, você tem que garimpar. Há vários portais, né? O Archive é o clássico da física, também há para a ciência da computação. Sugiro vocês darem uma olhada, quem ainda não tem conta, criar uma conta, olhar como as coisas funcionam ali, tá? É muito legal, muito bem feito. Invista em divulgação, então você pode usar redes sociais para divulgar o seu artigo, tá? Primeiras redes sociais científicas, digamos assim, o ResearchGate, o academia.edu, esqueci de pôr aqui também, Publos, o próprio LinkedIn, o Seed, mantenha o seu perfil nessas redes atualizados, inclusive com os pré-prints, tá? E também as redes sociais gerais, use uma figura, aproveite uma das figuras bonitas do seu texto, coloca no Instagram, use o Facebook, o Twitter, tá? Siga vários pesquisadores famosos, estão no Twitter, né? Siga essas pessoas lá, vejam como elas divulgam os artigos recentes delas. Tá, então, colocou no pré-print, isso também varia muito de caso para caso. Eu gosto de colocar primeiro no pré-print, até mando para algumas pessoas, olha, dá uma olhada aqui no que eu e meu grupo fizemos, críticas são muito bem-vindas. Se um cara pegar, isso já aconteceu comigo, pegou um pré-print, ele fez uma leitura tão legal, pegou os dados que eu tinha deixado públicos, rodou um outro método, obteve um outro resultado, você tem um novo coautor, que realmente contribuiu com o texto, não é um coautor por acaso, tá? É legal isso. Finalmente, você vai submeter o seu paper para a revista. Então, capriche na sua carta de apresentação, escolha os highlights, né? Quais são pequenas frases que você pode colocar sobre o seu texto, que destacam por que ele é bom, por que ele merece ser publicado. Entre no ciclo, então, você tem uma nova versão, né? Você mandou o artigo para os revisores, fez as correções, atualize o pré-print, não deixa só a primeira versão lá, tá? Tenha cuidado, claro, com a política editorial de cada revista, tá? Normalmente você tem direito de colocar o conteúdo do artigo ali, nos pré-prints, mas não com a formatação, não com a versão final da revista, tá? Não com a diagramação final. Vamos lá, agora uma pergunta que definitivamente não é fácil. A revisão por pares é o melhor processo? É a melhor forma de fazer as coisas? Não vou discutir isso aqui. Eu acho que é uma boa forma e que claramente precisa de atualizações, mas é a forma que a gente tem, né? Então vamos dançar conforme a música. Sugiro vocês a tentarem fazer o papel de revisor. Pega um artigo já publicado que seja, um pré-print do Archive, e imagina que o editor da revista mandou esse artigo para você revisar. Como é que você faria? Tá? E vai anotando como você fez. Agora que você tem o seu próprio artigo, se coloca no lugar do revisor do seu artigo. Você facilitou as coisas para ele? Isso é importante, tá bom? Então, você você submeteu o artigo, né, ele foi para revisão, ele voltou agora, você vai precisar fazer deixa eu só ver, acho que dá. Daqui a pouco eu vou ter que pegar a bateria do meu notebook, gente, desculpa, mas vamos lá. Você precisa da carta aos revisores. Esse é um momento muito importante
Então, tenha paciência. Sugiro, você recebeu a revisão agora? Calma, normalmente é uma porrada, então respira, nada como uma boa noite de sono, dorme tranquilo, no outro dia você olha, tá bom? E na sua carta, agradeça aos revisores, eles tiveram um trabalho para ler o seu artigo, tá? Agradeça pelo tempo dele, pelos comentários, e responda um a um dos itens, tá? Não ignore. Você pode discordar, mas então escreva porque você discorda, mas não finja que o comentário não está ali. E muitas vezes a carta de resposta aos editores é maior do que o próprio artigo, tá? Isso é comum. Vamos lá, então, como publicar um artigo de alto impacto? Vou deixar algumas dicas aqui para vocês, mas por segurança eu vou pedir para vocês esperarem só um minutinho, que eu vou pegar aqui a fonte do meu notebook enquanto vocês dão uma olhada, tá? Desculpa pelo imprevisto, pessoal, é jogo rápido. Estou de volta. Desculpem. Vamos lá. Então, para ter um paper de alto impacto, ele deve estar em um projeto de alto impacto, né? Com um time de altíssimo nível. As coisas não saem do nada. Se você tem um projeto bom, né, bem estruturado, bem pensado, com uma equipe boa, será natural você ter um bom paper. Siga boas práticas de escrita científica, como essas. Essas não são as únicas, tá? Tem várias outras. É uma opção seguir aqui. Dedique tempo à divulgação do seu artigo. Divulgar vai atrair citações. Citações vão aumentar o impacto do seu paper. Procure uma revista com uma grande visibilidade, possivelmente com open access, se você tiver dinheiro para isso, normalmente. Ou busque, há várias boas revistas, excelentes revistas que não cobram nada, tá? Dê uma olhada, garimpe. Peça sugestões aos seus colegas, ao seu orientador, aos coautores. Crie um repositório público de dados, isso eu já comentei. Seja rápido, tá? Entenda que algumas coisas têm a sua onda e aquilo vai baixar e não vai durar para sempre no auge, tá? Por exemplo, os papers sobre Covid. Eu estava seguindo uma outra linha de pesquisa. Apareceu a questão da Covid, eu fiz minha iniciação científica em modelagem de epidemias, tá? Então eu voltei a trabalhar com essas coisas, porque isso era importante, tá? E isso era publicável. Várias revistas teriam edições especiais, muitas delas dispensando o pagamento de taxa de publicação. Então, você tem que aproveitar, tá? Vale a pena. Se possível, você para um pouco do seu tempo e dedica a esse tipo de pesquisa. Pensa o que leva você a citar um artigo e torne o seu artigo citável. E uma sugestão final aqui é por que você não pensa em escrever um artigo de revisão? Isso é interessante, tá? É um artigo que traz muitas citações normalmente. Ok, finalmente, como eu devo comemorar? Consegui escrever, consegui mandar, passou pelos revisores, o artigo foi aceito. Ótimo, produza um novo. Comemore produzindo um novo ainda melhor do que esse, tá? E, por que não, derive um artigo do que você fez para uma conferência, né? Ainda quando pudermos viajar. Uma consideração final para escrever melhor, leia mais. Se você ler muitos artigos, você vai cada vez escrever melhor, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Acho que bati o tempo quase certinho, tenho 1 minuto ainda. Muito obrigado, estou aberto para perguntas. Doutor Leonardo, muito obrigada pela excelente apresentação. E nós temos aqui algumas perguntas que o pessoal enviou no Slido. Bom, Go ahead. o Juan Pablo, da UFMA, fez a seguinte pergunta. Você sugeriu começar pelos resultados, mas começar pelos resultados não enviesaria a estruturação do método? É uma excelente pergunta, muito boa. Vou te fazer a pergunta ao contrário. Você começou com o paper ou com o projeto?
No projeto, de certa forma, você está com a introdução do artigo, você está com a grande área, você está com a pergunta científica, com a hipótese. Aquilo foi definido lá atrás, quando você pensou o projeto. Agora, a pesquisa é morta. Você já tem o seu projeto, já tem a sua pergunta, já chegou aos seus resultados. Então, acho que vale a pena, sim, começar com os resultados, mas eu concordo com a sua colocação. Você enviesou. Sim. Tá? Talvez para algum tipo de artigo mais teórico, que compare diferentes métodos, seja interessante começar pela introdução. Mas você também corre um risco de ter um trabalho desperdiçado. Se o seu resultado não chega ali, você jogou tudo fora. Certo. Temos mais uma pergunta da Andresa Serra, do IF Sul de Minas. Você tem algum conselho sobre o processo de enxugar um artigo para caber no limite de páginas de determinado publicador? Essa também é uma excelente colocação. Vou atualizar depois aqui os meus slides inserindo essas perguntas. Olha, eu confesso que eu sou muito bom nisso, de resumir. Você não pode ter dó, corta. Tá? Não tem jeito, você tem que seguir a regra. Algumas vezes a própria escrita científica vai te ajudar, você escrever coisas menores, né, trechos menores, mas isso não é suficiente, tá? Esses dias a gente estava submetendo um projeto e acho que o limite eram 1.500 palavras, a gente estava com mais de 3.000. A gente tinha que reduzir mais da metade. Não é reescrevendo que você vai conseguir, tá? É tirando. Não tem jeito. Então, tira o que não é tão importante, tenta mexer, colocar aquilo ali, colocar em outro lugar. O pré-print pode te ajudar nisso, porque o pré-print você não vai ter o limite. Tá? Então, você pode deixar um pré-print maior que aponte para o sumo está aqui no artigo. Recentemente, a gente fez um artigo com uma revisão sistemática e a gente fez assim. No texto do artigo, acho que o limite eram 10 páginas, a gente respeitou, colocamos a tabela e colocamos o link para a revisão sistemática completa está aqui. Pronto, é um outro truque. Funcionou, não sei se funcionaria muitas outras vezes, mas é uma opção. Certo. A próxima pergunta é do Nathan Xavier, da UFMG. Em um artigo técnico cujo objetivo é um protótipo que resolva um problema real, físico, qual a melhor forma de descrever essa solução? Vale dizer, funcionou? Eu entendi a pergunta. Não sei se eu entendi a parte final. Que você tem que dizer que funcionou, tem que dizer, né? Porque é como você vai comunicar o seu resultado. Mas não assim, não escrevendo funcionou o ponto, né? Você tem que mostrar, talvez o mais interessante seja você começar mostrando o resultado e deixando que a conclusão natural do leitor seja, nossa, ele conseguiu, funcionou. Fazer com que o leitor pense, né? Mas também lá no resumo, lá no início, você tem que dizer que você conseguiu chegar. Porque você tem que atrair a atenção do leitor para ele ler o seu paper. Então, você vai acabar tendo que dizer isso, tá? De uma forma elegante, de uma forma altruísta, bonita, sem, né? Cuidado com os adjetivos substantivos. Quem vai qualificar isso é quem está lendo, né? Se é um grande resultado, não sei, que é um resultado, você pode garantir. Grande é a literatura, daqui a 10, 20 anos ou mais, é que vai dizer se foi realmente estupendo ou não. Tá? O que você pode dizer é que você conseguiu. Certo. A próxima pergunta é do Rafael Marinho, da CAP Inc. Acredito que escrever é como programar. Se um conceito é abordado no texto, ele deve ser primeiramente definido e explicado. Até que ponto isso faz sentido? Professor Leonardo? Oi, eu tinha caído, apareceu aqui e o Reconnecting. Ok, deixa eu apresentar de novo. Desculpa. Sem problema. Ok, voltei. Posso Do repetir a Rafael, pergunta? né? Eu lembro, Aham, não, acho que é bom para os outros, por favor. tá bom. Então, foi o Rafael Marinho, aqui da CAP Inc. Ele pergunta: acredito que escrever é como programar. Se um conceito é abordado no texto, ele deve ser primeiramente definido e explicado. Até que ponto isso faz sentido? Sim, concordo plenamente, faz todo sentido.
Quando você apresenta um resultado, você tem que dizer de onde ele veio. Quando você apresenta um método, você precisa das referências, né? Tudo tem que ter sido plantado. E aí, dois comentários sobre isso. Primeiro, quando eu falei da introdução, né, o segundo parágrafo, você planta as suas sementes, capriche ali. Porque ali você vai dizer o que está em aberto, para que a pessoa crie uma ansiedade. Nossa, eu não vou dormir enquanto não acabar de ler esse paper, porque o cara resolveu isso. Olha só. Tá? E segundo conselho, aí misturando também com a pergunta, acho que da pessoa lá do Sul, cuidado para você não escrever um artigo de 30 páginas, né? Você tem que ser autocontido, mas você pode usar das referências, pode e deve. Então tem esse cuidado também. É um equilíbrio. Você vai ganhar esse feeling escrevendo. Quanto mais você escrever, mais vai ser fácil. Fácil não, né? Não, mais vai ser viável. Fácil não é. A próxima pergunta é da Andresa Serra, do IF Sul de Minas. Estou atualmente escrevendo minha monografia de TCC. Este método só serve para papers ou também consigo aplicar na minha pesquisa? Se não, qual sua dica? Eu acho que dá sim. Obrigado pela nova pergunta. Eu acho que vale muito a pena usar isso para qualquer texto, tá? Texto científico, claro. Então, trabalhos de conclusão, trabalhos finais de disciplina, artigos, dissertações e teses. Acho que vale muito a pena fazer. Bem, quando eu comecei a escrever, né, lá na IC, eu não seguia isso, eu começava pela introdução e ia seguindo. No mestrado e doutorado, eu fui apresentado a essa forma. E hoje em dia eu só uso assim, só escrevo assim, e eu acho que ajuda muito, tá? Eu tô sugerindo a vocês algo que funciona para mim, senão não sugeriria. A próxima pergunta é do Luiz Eduardo, de Cruzeiro do Sul Virtual. Qual as vantagens do uso do LaTeX em relação ao uso de documentos de texto convencionais, como o Word? Pronto, aí a gente pode começar uma nova palestra de 1 hora, e não vai ser suficiente para eu falar todas as vantagens, mas recentemente, não vou falar o nome da revista, mas teve um artigo que a gente publicou e a revista não tinha template LaTeX, tá? Era só Word. A gente jurou que nunca mais na vida ia submeter para essa revista, tá? Depois que você começa a escrever em LaTeX, você não quer largar. Facilita a sua organização, além de ficar mais bonita visualmente, porque isso, para mim, acho que é um fator muito importante. Mas pensando do ponto de vista prático, facilita você escrever, facilita o reuso, chamada de figuras, chamada de símbolos, abreviaturas, referências. Você vai economizar muito tempo. Eu acho que vale a pena, principalmente quem está na graduação, ainda fazendo IC ou começando o mestrado e doutorado, tira um tempo, tira uma semana para estudar LaTeX, se dedicar a isso. É igual a comprar fotovoltaica, né? Você vai ter um investimento grande no início, mas você vai ter um retorno ao longo dos meses com a economia na conta de luz. Aprender LaTeX vai te dar um trabalho no início, você vai ter muita raiva, vai xingar o seu compilador muitas vezes, porque você esqueceu de colocar um fecha-chave e saiu tudo errado, mas vai valer a pena depois, te garanto. A próxima pergunta é da Sabrina Marques, do INPE. Como construir uma boa biografia para escrever o artigo, principalmente se tratando da introdução e da justificativa do artigo? Pronto, temos no nosso programa de pós-graduação uma disciplina de, acho que o nome correto é Introdução à Metodologia Científica, que é super bem dada pelo Pedro, e ele comenta sobre métodos científicos, sobre várias coisas nessa linha, e ele apresenta também o Mendeley, que é vamos chamar de sistema gerenciador de referências, que acho que funciona muito bem e pode te ajudar bastante nisso. Você criar o seu ponto .bib, colocando todas as suas referências legais ali, e quando você tem um novo paper, você só copia ali. Às vezes eu limpo, às vezes eu nem limpo, confesso a vocês, mas você vai tirando as referências que você não usa, deixa só as que vão ser utilizadas naquele artigo, e
e tá ok, funciona, tá? Com o passar do tempo, é igual aos seus códigos. Você vai programando várias coisas, vai ter no seu repositório de códigos. Você vai fazer isso com suas referências também. Você sempre vai acabar citando alguns trabalhos clássicos. As referências quentes vocês vão acabar usando sempre as daquele cara, porque aquele cara é um super produtivo. Então você vai estar de olho nas coisas novas que ele faz. Acho que isso vale a pena. Você vai construindo. É natural. A próxima pergunta é do Valinho Antônio, da Unirovuma, em Moçambique. Tenho uma dúvida. Qual seria a diferença entre a fundamentação teórica e a visão geral da literatura? Ok. Legal, estamos além do Atlântico. Olha só. Entre a fundamentação teórica e um panorama da literatura. Na literatura, você vai falar sobre os diversos artigos que já foram publicados em temas correlatos. Ok. Muito desses artigos vão ser realmente trabalhos em revistas, trabalhos atuais. A parte de fundamentação teórica, você estará mais dedicado ao método, tá? O que normalmente são livros antigos, cheios de poeira. Tá? Ali está a base do que foi construído. Claro que, principalmente aqui na CAP, que fazemos artigos bastante atuais, a gente inclui também referências de métodos novos, do estado da arte. IA, por exemplo, a cada 5 anos muda tudo, né? Então, você pode atualizar essa sua base teórica. Mas eu vejo uma diferença grande entre as duas coisas. Em um, você vai citar artigos, normalmente bem recentes, no outro você vai citar livros, talvez, dissertações e teses, tá? Um é base teórica, que deveria até você ser exposto antes de... deixa eu estruturar melhor. Você deve ser exposto primeiro à fundamentação teórica e depois à revisão da literatura, porque você cursou disciplinas no seu programa de pós-graduação, né? Ali você aprendeu os métodos, a fundamentação teórica. Você não fez o doutorado em orientador X, aqui na CAP. Você faz o doutorado em computação aplicada do INPE, tá? É outra história. Então, você vai aprender várias coisas. Ali, você depois tira a sua revisão da literatura. Certo. E a última pergunta é do Denis Magalhães. Mendeley, Zotero, outra forma de organizar referências e fazer anotações de artigo. Qual sua experiência? Vamos lá. Eu estava me controlando para não falar isso, mas eu sugiro usar o Mendeley, eu acho muito bom. Mas eu confesso, eu não uso. É tipo Trello, Scrum, várias coisas semelhantes, né? É uma ótima sugestão para dar, mas eu não uso. Me envergonho de falar isso, mas é a verdade. E use o que você gosta, o que você entende, o que o seu orientador também consegue usar, o que o seu grupo usa. Se você usa e compartilha com os outros, né? Isso é mais fácil. Parecido com linguagem de programação. Eu faço minhas coisas em C++. Quantas pessoas no mundo hoje fazem isso? Então, assim, se eu não souber ler Python, eu, né, como diria o Gil do Vigor, então, assim, eu não vou programar eu em Python, mas eu tenho que saber ler um código que os alunos me mandam. O seu gerenciador ideal é o qual? É o qual você consegue usar e a sua rede de colaboradores também, para vocês falarem uma língua comum. Professor Leonardo, em nome da comissão organizadora, gostaríamos de agradecer a sua participação no WorkUp. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite de novo, pela participação de todos, pelas perguntas, e estarei aqui acompanhando agora a palestra do Elcio. Certo.